Doutor Manuel, como é que nós vamos fazer o diagnóstico de fibromialgia? Quando a gente não descobre, é fibromialgia, então tudo é fibromialgia? Ou como é que a gente tem isso? Será que é só por exclusão? Tem alguma maneira da gente cercar e fazer um diagnóstico mais protocolar, usando protocolo? Tem ainda é um desafio diagnóstico a fibromialgia, né? Porque o perfil do paciente com fibromialgia é um paciente poliqueixoso, é um paciente que já passou por diversos médicos, né? Já fez diversos exames, ele já fez exames imagináveis, assim, de ressonância, de raio-x, de exame de sangue, e os exames realmente não mostram alterações, né? Às vezes tem uma alteraçãozinha mínima que ficam pensando que não é da fibromialgia. Ainda não tem um padrão ouro para dizer, é fibromialgia o exame. Continua sendo um diagnóstico de exclusão por a clínica ser compatível com outras doenças, né? Doença de tireoide pode dar uma queixa poliarticular, uma mialgia, doença da musculatura mesmo podem dar umas queixas vagas assim, né? Mas o perfil do paciente é um paciente poliqueixoso, é um paciente às vezes depressivo, né? Com algum problema pessoal que leva a um quadro de dor, muitas vezes. O gatilho seria essa questão psicológica, né? É o fator mais aceito hoje, né? Que é uma doença do nosso sistema nervoso, sim, né? Tem gente, hoje a Sociedade de Reumatologia tem um grupo que só estuda fibromialgia, né? Com métodos diagnósticos sem nada comprovado, sem uma comprovação científica para esses métodos, mas é um desafio importante, né? É um paciente que exige da gente uma atenção, né? Porque às vezes ele não melhora, ele faz um tratamento, faz outro, não melhora, ele quer a tua atenção também. Então, mas ainda o diagnóstico ainda continua sendo de exclusão, né? Clínico e de exclusão. Manuel, então nós falamos assim dessas doenças degenerativas, da artrite reumatoide, da fibromialgia que aparece bastante. O que mais tu atende assim com maior frequência? Ainda a maior frequência são as doenças degenerativas, né? Mas a gente encontra a osteoporose, ainda o paciente nos procura bastante para osteoporose, né? Apesar da osteoporose abranger outras especialidades, endocrinologia, ginecologia obstetrícia, que ainda tratam, né, que estudam muito bem a osteoporose. Osteoporose, a gente tem ainda o lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença que ainda tem uma imagem de doença grave, de doença de difícil tratamento, difícil controle. É uma doença de difícil tratamento, sim, né? Porque o lúpus pega muito mulher jovem. Então, numa fase difícil a mulher, né? A mulher jovem, quer engravidar, tem todos os problemas, né? Tá começando, vai casar, namorado. Então, tem vários fatores que fazem com que ela não faça o tratamento correto e o cuidado correto do lúpus. A gente tem também a psoríase, que apesar de ser uma doença dermatológica, né, de pele, tem artrite psoriática, né, que faz uma artrite inflamatória, tipo artrite reumatoide, com certas peculiaridades da artrite psoriática, com lesão de pele, com a psoríase associado, né? O interessante é que tudo isso que tu está falando tem um componente emocional bárbaro, né? Bastante. Que bate com essas doenças autoimunes, né? Que dá um desequilíbrio. A doença autoimune nada mais é um desequilíbrio na nossa homeostase, no caso, que desenvolve um anticorpo, desenvolve um processo inflamatório crônico. E a gota? A gota equivale mais ou menos à fibromialgia. É um perfil de paciente semelhante, né? Hoje a gente tem, até teve um professor que veio até Santa Maria, falou que tentou explicar a gota em pacientes com artrite reumatoide, fator reumatoide negativo, achando que aqueles fatores reumatoide negativos às vezes eram uma artrite gotosa, homem principalmente, né?
Porque é mais difícil tu ter gota em mulher, né? É difícil, mas tem. Eu me lembro de uma historinha em quadrinhos que eu brinco com o pessoal, para quem é um pouquinho mais antigo, né? Tinha o Hans e o Fritz e o capitão, que era o tio deles, né? E ele estava sempre com um garrafão ali de vinho, né? E bebia, estava sempre com o dedão inchado. Né? Então, era tipo que os gurizinhos batiam no dedo dele e ele sentia dor. Então a gente sempre liga a gota com esse tipo de imagem, até didática, né? No homem obeso, comedor de carne, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, e bebida, né? Então, como é que tu trata esse pessoal? A gota, né, tem a clássica, né, do dedão do pé inchado, né? Faz aquela crise aguda e melhora. Se não fizer nada na gota, vai melhorar. Vai passar. Quanto tempo vai demorar? Não, vai passar, vai melhorar essa crise dele, né? E é um paciente sedentário, gosta de comer, gosta de beber, aprecia, né, uma bebida, e que tem essas crises. A gota, dentro da medicina, é uma das doenças mais velhas da medicina, né? Quem descobriu foi lá, Hipócrates descobriu a gota, né? E tem a fama da carne vermelha, né? Que não pode se comer carne de gado. Mas lá, quando descobriram a gota, a carne que não se comia, eles já diziam, não podem comer carne, mas não se comia a carne vermelha. Então, a carne vermelha hoje entra numa incógnita se é realmente ela culpada, a carne de gado, de bovina, né? Mas os miúdos está comprovado, os miúdos, né? Aves, essas coisas ainda... Sardinha. Isso aí leva a culpa, né? Mas, basicamente, o tratamento é mudança do estilo de vida, que é difícil, né? Eu acho que vocês, como cardiologistas, às vezes tenta fazer uma mudança de estilo de vida e é difícil, né? Essa mudança de estilo de vida. Às vezes, até com uma certa idade, tu pegar um paciente de 50, 60 anos, fazer ele mudar o estilo de vida dele, é mais difícil, né? Porque ele já tem aquele estilo sedentário, come... Vem enraizado, bebe, né? Então, o tratamento básico é a mudança do estilo de vida. Mudar o estilo de vida, melhorar a alimentação, atividade física, né? Diminuir a bebida alcoólica. Se o ácido úrico estiver alto, significa que vai ter crise de gota ou não? Não, nem ao contrário. Nem ao contrário. Ácido úrico baixo não quer dizer que não vai ter crise. Pode ter a crise, sim. Bom, Manuel, nós vamos agora para o terceiro bloco e nosso tempo é curto aqui. Então, eu já tenho me perguntado, né, se tu tenha visto casos de febre reumática. Eu não tenho visto casos de febre reumática há bastante tempo, desde a época que eu passei na residência médica, em alguns cursos na Santa Casa da Misericórdia de Porto Alegre. Então eu gostaria que tu tecesse algum comentário sobre febre reumática e também sobre o que você orienta para os pacientes reumáticos em termos de atividade física, em termos de reabilitação.